fazer evangelismo infantil, eu não sabia o que era evangelismo infantil, porque às vezes nós temos a percepção assim de que o evangelismo infantil é você pegar algumas coisas, sair pela rua distribuindo alguns folhetos, se fantasiar de repente e sair nas ruas e evangelizar, né? Num contexto assim. Então, quando eu fui estudar realmente o que era um pouquinho do evangelismo infantil, eu vi que a gente tem que ter alguns preparos, entendeu? Então, nós vamos começar falando um pouco técnico, não quero enfadar ninguém, então eu vou falando e vou pegando uns visualzinhos pra gente se mobilizar aqui com os visuais, tá? Pra não ficar muito didático, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre, primeiro, o evangelismo. O que é o evangelismo? O evangelista de criança, ele é ele que cria e que executa um projeto para evangelização infantil. E o que é esse projeto? Esse projeto é um objetivo que nós temos. E qual é o nosso objetivo quando nós projetamos o evangelismo infantil? É ganhar almas infantis, né? Esse é o nosso projeto. É o foco de tudo, seja dentro da igreja, seja no bairro local, ou seja numa comunidade carente, que nós venhamos a ir para uma outra comunidade carente que você vê que necessita daquilo, né? Então isso daí tudo faz parte do evangelismo infantil, tá? E Deus, às vezes a gente fala assim, ó, eu não faço evangelismo porque não tenho criatividade. Deus é o dono da criatividade, né? Se Deus criou tudo tão lindo, maravilhoso, colorido, perfeito, com mínimos detalhes, ele é o dono da criatividade e eu sou filha dele, com certeza eu tenho que herdar do pai a criatividade. Seja uma criatividade grande, seja uma criatividade menor, com menos recursos, mas a minha criatividade. Nós temos que ser peculiar, única. Deus quer nós assim. Eu não posso querer fazer igual a tia A ou a tia C. Eu sou a tia B. Então eu vou fazer o que a tia B consegue fazer dentro das possibilidades da minha criatividade. E Deus vai estar conosco. Por quê? Na verdade, não é um método ou o recurso que você está usando naquele momento que vai salvar a criança. É a palavra, né? Então nós somos um instrumento que temos que ser usado, né? Então, para nós sermos um instrumento, não tem problema o recurso que eu vou estar usando. Se ele é grande, se ele é pequeno. O importante é a palavra que nós vamos ministrar naquele momento, ok? Porque nós somos o instrumento, tá? E para isso, nessa grande missão, é assim, ó, cumprir o desejo de nosso Deus, levando o evangelho, levando a Cristo às crianças. Isso daí é bíblico, está em Mateus 18:14, ok? Tá tudo bem aí, né? Tá tudo bem. Está em Mateus 18:14. Elaborar projetos de evangelização de crianças dentro ou fora. Isso está em 1 Coríntios 9:22. É bíblico. Nós temos que elaborar, projetar para poder realizar depois. E mobilizar outras pessoas e outras lideranças para a importância desse evangelismo infantil. Por quê? Nós não conseguimos fazer nada sozinhos, não é verdade? E o departamento infantil, eu acho que acredito que ele é o único departamento que ele consegue envolver os outros departamentos da igreja toda. Você pode conseguir envolver os jovens no evangelismo, você pode conseguir envolver as irmãs no evangelismo, até os irmãos, os varões no evangelismo, porque cada um vai fazer um determinado trabalho, né? Um vai fazer os jovens fazer a parte que mexe com os visuais, as crianças podem estar com você, claro, com permissão ou com os pais juntos, na parte de distribuição dos panfletos, e as irmãs podem ser na parte também do lanche, se for dar lanche. Então tudo tem um desenvolvimento, né? Então nós vamos falar daqui a pouco do projeto. Então o departamento infantil é o departamento que consegue pegar a igreja toda e trazer para ajudar num conjunto todo, né? Junto com eles. E o evangelista de criança, tia, então tá bom, então eu vou já juntar todo mundo e já sair. Não, nós temos algumas coisas que Deus determina para nós, como evangelista de criança, para serem trabalhadas em nós mesmos, tá? E uma delas é ser convertido. Eu sou convertida, tia, eu já trabalho no departamento infantil. Não é verdade? Então, não é verdade, tias? Nós somos convertidos. Mas a nossa vida está transformada completamente pelo Espírito Santo?
Nós somos novas criaturas, nós vivemos aquilo que nós pregamos, né? Porque Jesus Cristo, ele fala, né, em 2 Coríntios 5,17, nós temos que ser nova criatura. Então, para eu ser um evangelista de criança, para dar um exemplo, para eu levar a palavra, eu tenho que estar transformada, não é verdade? Então, ser convertido é uma qualidade espiritual que ali foi deixada para nós também em 2 Coríntios 5,17. E vida de oração. Por que vida de oração? Nós estamos estar em constante oração, ali no guardado, no secreto com o Senhor Jesus, porque nós precisamos ouvir a voz dele, né? O que ele tem para falar conosco, né? Os pontos que ele precisa levar. De repente, se você fizer tudo assim, sem a consulta, você vai fazer um evangelismo, mas assim, tipo um evento, mas não vai trazer almas, né? A direção que o Espírito Santo vai te dar ali naquele momento de oração para você, vai te conduzir a trazer as almas para ele. Então nós temos que viver sempre em oração, em momentos de oração com o Senhor Jesus também, ok? E temos amor ao estudo da palavra, porque o conhecimento bíblico, ele edifica a nós, para depois nós edificarmos as crianças, né? Isso também está em Timóteo, 1 Timóteo 4,16, que nos diz isso também, tá? Sobre amor pelo estudo da palavra. Então o evangelista de criança tem que ter o amor pelo estudo da palavra. E ser direcionada pelo Espírito Santo, como eu disse para vocês também, né? Deixar ele agir, né? E nós seguimos a direção certa com eles e nós vamos colher muitos frutos também, ok? Então nós temos essas qualidades espirituais também. E temos qualidades morais. Qualidades morais. Nós temos que ter humildade. Essa qualidade do evangelista não pode faltar. Nós precisamos levar Jesus às regiões carentes e por isso nós precisamos ser humildes. Responsabilidades. Nós temos que trabalhar com as crianças com responsabilidade. Eu marquei um evangelismo e aí veio só 2 crianças, eu não vou fazer porque veio pouca criança ou veio pouca gente para ajudar. Não, você tem que ter responsabilidade naquilo que você faz, né? Então veio 2, com essas 2 nós vamos alcançar, nem que seja uma, mas está determinado naquele dia que alguma alma está precisando de você, da sua palavra, daquilo que você preparou, que o Espírito Santo te conduziu. Então nós não podemos cancelar os eventos por causa de, só se for algo muito de extremamente urgência que não dá, né, para ser feito, mas senão não devemos, nós temos que ter responsabilidade naquilo que nós fazemos, tá? Então isso vale tanto também para o evangelismo como para também outras obras do Senhor. E também vida exemplar, por quê? Muitas vezes as crianças vê contrariedades, né, na nossa vida, olhinhos assim, né, nas tias tem um monte. Então, às vezes a gente pede para eles coisas, se comportar, levar a Bíblia, itens variados que a gente pede e depois a gente não faz. E aí eles veem, mas a tia pediu para mim fazer isso e ela não tá fazendo, né? Então, a gente tem que se policiar, né, e ter uma vida exemplar para dar exemplo para essas crianças, né? Eu não posso dar de forma escandalosa um exemplo que você vai lá e fala, é pecado, mas eu vi a tia fazendo, né? Então, você sabe como é que é. Criança é assim, ela tem 1000 olhinhos em volta da gente. Então, vida exemplar é uma qualidade moral também pra gente, ok? E ser justo. Ser justo por quê? Tratar todas as crianças justamente. Não dá preferência para uma criança só porque aquela criança ela é boazinha, ela faz todo o estudo, né? Ela faz tudo aquilo que você pede, e a outra é mais bagunceirinha, desobediente. Então você tá sempre chamando aquela que te obedece para fazer as coisas, né? Para te ajudar nessa linha ou alguma coisa assim no culto. Não, por quê? Porque eles vão se sentir diferenciados, né, nesse trabalho. Então nós temos que ser justo, né, entrar em conformidade, ser justo com todos, ok? Tá dando para ouvir certinho? Vocês vão falando aí, que nós vamos acompanhando, tá, ok? E também tem uma outra qualidade que nós precisamos ter, que é intelectuais. Buscar conhecimento, se aperfeiçoar, participar de seminários, ler livros, assistir vídeos, palestras de evangelismo, buscar novas estratégias.
né? Em Romanos 12:7 diz que nós temos sempre que ter estratégias. E o que acontece? Nós temos, nessa época, né, que tá atípica da situação, nós estamos com muitos cursos. Eu não tô com tanto curso que eu não tô conseguindo acompanhar. Eu fiz até um caderno e dividi o caderno. Esse é o curso da KDF, esse é o curso da Mala Direta, para mim poder me atualizar. Eu não tô conseguindo acompanhar. Então, nós temos com vários cursos ricos, né, sendo dados. Então, agora é o momento de aperfeiçoar. Então, vamos nos preparar, vamos ouvir, vamos anotar aquilo tudo, né, dos cursos que estão sendo proveitoso e colocar no caderninho, né? Para aquilo nos enriquecer, buscar o conhecimento, tá? E também o conhecimento bíblico, porque assim, às vezes nós entramos em muitos cursos de recursos, vamos supor, né? Então eu faço recurso, então eu tô atropelada, eu estou com muito curso, não tô dando conta de recurso. Eu faço bastante recurso, eu consegui terminar com o recurso da tia que deu, da outra tia que deu. E aí eu fico me envolvendo muito no recurso, no curso de recurso. Mas e o curso de teórico, que nós precisamos, que é o curso de teologia, que é o curso que vai te ensinar a palavra, porque de repente você faz muito recurso e não consegue depois ministrar porque você não conseguiu fazer um curso da teoria, não é verdade? Que aí depois eu consigo, como em muitos casos que eu já envio, que é assim, eu tenho um recurso, aí eu falo, alguém tem a administração desse recurso, né? Para passar. Por quê? Porque a gente correu atrás do curso de recurso, mas não, do curso da teoria nós ficamos falhos. Então, isso daí, pro evangelista de criança, ele não pode acontecer. Sim, vamos fazer o curso de recurso, mas vamos fazer o curso de teologia, focado naquele tema. Igual eu ouvi a tia Jo falando na live dela o seguinte, você tem que focar num tema que você quer seguir. Se eu vou seguir a metodologia evangelística, então eu vou focar no evangelismo, eu vou fazer cursos de evangelismo, vou me inteirar como que faz esse evangelismo, para tudo sair com excelência. Não, mas eu vou na defensoria da criança, eu quero fazer preparação para treinar, para erguer a voz contra a criança, então eu vou seguir esse rumo, porque às vezes nós seguimos muitos e depois a gente não consegue focar em um só e nenhum nem outro vai sair perfeito. Claro que nós temos que saber um pouco de tudo, mas se você quiser focar em um, tem que ser só em um, porque senão depois não faz perfeito nada. Igual esse ano eu tô focada no evangelismo, mas aí nós fomos cortados, né? Ela barrou assim, mas eu tava focada no evangelismo. Eu ia começar esse ano, já tinha começado esse trabalho, e aí foi barrado, mas eu falei, não, eu vou focar e esse foco vai ser o evangelismo. Então a gente precisa dar uma focada para trabalhar certinho, né? Na obra certinho. E buscar o conhecimento da realidade do aluno, né? Porque às vezes a gente vai lá, evangeliza, capta, né? Aquela alma, a criança começa a ir na igreja, mas se a gente não inteirar, porque como é na vida dele lá e na casa, a gente não vai conseguir desenvolver um bom trabalho com ele. Porque assim, ó, o evangelismo, ele não requer, eu dou aula na salinha, já evangelizo criança. Não, ali na salinha você discipula, né? O evangelismo, você vai pescar, né? Corre atrás dessa alma, pesca ela. Aí ela veio para a salinha. Aí lá na salinha você vai criar a ovelha, né? Alimentar a ovelha. Então ali você vai discipular ela, vai ensinar ela, né? E para você fazer esse discipulado, esse ensino, aí você tem que conhecer como é um pouco da vida dela, né? Na casa dela, porque às vezes ela chega lá para ouvir uma ministração sua e aí ela tá dispersa, ela não consegue se concentrar e você fica, né, meu Deus, ela tá me atrapalhando e tal. Mas aí às vezes a gente não sabe o que aconteceu na casa, como que é a vida dela na casa. Então se você se inteirar disso, você vai ter uma aula mais tranquila, porque você vai saber contornar aquelas atitudes que ela vai ter na aula. Às vezes você prepara uma aula que também agregue para ela naquele dia e ela vai conseguir se concentrar mais na aula. Então nós temos que buscar esse conhecimento também, tá? Então na parte intelectual também nós
encaixamos isso aí. Então, nós temos também a parte social. Na parte social é o amor às crianças. Criança, ela gosta de carinho, e gosta de pegar, né? De abraçar. A criança gosta disso aí. O amor é que move a vida do evangelista. Então, a primeira coisa que nós temos que ter é amor, né? O amor pelas crianças, porque as crianças vão querer ser amadas, vão querer abraçar, vão querer tocar, né? Elas são assim, né? Porque às vezes, muitas das vezes, lá na casa dela ela não tem isso. Então ela quer, a hora que ela sente um pouquinho de amor, ela se aconchega com você, né? Porque aquela falta de amor que ela teve o dia inteiro, você deu pra ela. Então nós temos que ter esse amor incondicional com as crianças, tá? Ser dinâmico, envolver as crianças também no evangelismo com as crianças. Quando a gente começou a fazer evangelismo, lá eu tenho umas crianças que faz comigo, que elas já amam fazer evangelismo, elas andam comigo e a gente anda com mais pessoas responsáveis, é claro, para cuidar, né? E elas que entregam um folheto e nós falamos, né, do evangelismo e elas também falam um pouco já. Então é legal ter criança, porque às vezes criança se entende com criança, então outras crianças vendo que tem a criança envolvida naquilo, ela vai ficar com vontade, né, de conhecer, de fazer parte, né? Então é legal envolver essas crianças, mas aí você desenvolva no projeto de evangelismo o discipulado, ensina essas crianças como ela deve agir lá dentro, tá bom? Né? Nesse contexto, né? Porque se você jogar a criança assim também, ela pode fazer alguma coisa que desagrade também, entendeu? De repente a pessoa não quer pegar o folheto, ela falar alguma coisa assim grossa, né? Então tem que discipular também nesse evangelismo, tem que ser discipulado também nesse período. E ser atencioso, as crianças também necessitam ser amadas, né? Para o evangelista de criança, nada mais é importante do que a própria criança, tá? Então ela necessita de ser amada, né? Totalmente amada. Então eu acho que o primordial é você ser atencioso, amar aquela criança, falar de uma linguagem simples com ela, né? Uma linguagem dela para ela. Eu falo sempre lá com as minhas tias que é imprescindível, eu não tiro o lacinho. Todo culto eu tô de lacinho. Por quê? Porque todo culto eu tô com as minhas crianças, então eu tenho que estar falando a linguagem das crianças, né? Ela se sentir próxima, ela fala, nossa, a tia também usa lacinho igual eu, né? Eu não vou sempre com roupas assim, especiais, põe a roupa comum, mas o lacinho ou um arquinho decoradinho, mais discreto, eu vou sim, para ela sentir que eu tô falando a linguagem das crianças, entendeu? Porque de repente, você fala, hoje não tem salinha. Aí você vai no culto, as crianças estão lá e você vai toda niva, não tinha niva. E elas vão se sentir meio assim, né? Não é a tia que veio aqui, né? Porque elas precisam de você todos os dias. Todo culto elas precisam de você. Tanto que todo culto que você chega, elas correm abraçar. Por quê? Porque não importa se é o culto que vai ter a salinha ou não, é o culto que a tia Niva chegou. E elas querem abraçar, elas querem sentir. Então, eu tô sempre com um lacinho, com uma tiara. Eu tô sempre de tia Niva no sentido cabeça, pelo menos para elas sentirem, né? Que nós estamos na mesma linguagem, né? Para ficar no mesmo nível. E isso daí também é pautado. A linguagem simples ela é pautada no 1 Coríntios 13:11, né? Que o Senhor Jesus fala que toda criança, a expressão tem que ser conhecida pela criança, né? Ela não pode ser desconhecida, ela tem que ser uma expressão conhecida pelas crianças, tá ok? Tá dando certo aí, né? Tudo bem? A tia também já disse que só usa laço. Eu amo laço, uso direto. Vamos lá. Para não se estender muito, né? Que daqui a pouco eu vou começar com os visuais. E continuando nessa linguagem social, né? O Ministério Infantil ele é um cargo muito importante na igreja. Eu acredito que é o mais importante da igreja. Não desmerecendo os outros cargos, não. Mas eu acredito assim que a gente tem que ter uma visão que ele é o mais importante. Por quê? Porque nós vamos pegar a criança desde o pequeno e vamos discipular para ele ir para o grupo de jovens, para ele depois ir para as irmãs ou para os varões, para ele crescer, ser um pastor, um evangelista, né? E então nós temos que dar uma base fortalecida ali para o Ministério Infantil. Ele é um cargo assim mais
importante, eu acredito, da igreja, porque é dali que você vai formar a base para quando chegar no adolescente ou nos jovens, depende como que é dividido aí com vocês, eles já estarem firmados, né? Para você ver que a liderança do adolescente, ela tem que ajudar a tia do Ministério Infantil. Ela tem que trabalhar em conjunto, porque aquela criança, ela vai ser uma adolescente. Então você já está levando uma base para a hora que chegar lá para a liderança do adolescente, dos juniores, não sei como é dividido ali, eles já tá com uma base formada, eles não vão ter muito trabalho, porque o trabalho você já deu a base, não é verdade? Então eu acredito que por isso que o ministério tem que ser todo focado junto, ajudar junto, um conjunto assim, porque é uma engrenagem e começa ali no departamento infantil essa engrenagem, não é verdade? Então nós precisamos ter apoio sim. Ah, o departamento infantil. Não, o departamento infantil é importantíssimo. Principalmente para vocês que é líderes de juniores. Por quê? Quando vocês pegarem os juniores com base já bíblica, eles não vão te dar trabalho. Porque eu já peguei juniores que não teve nem escola dominical. Eles entraram, caíram assim e não tiveram ensino bíblico, não tiveram ministério infantil, não tiveram escola dominical. Pensa num trabalho que nós tivemos. Por quê? Porque nós tivemos que fazer aquilo tudo do Ministério Infantil nos juniores e meio que adolescentes e eles não aceitam muito, né? Porque já tem umas opiniões próprias. Então é muito trabalhoso. Então, quando nós estamos todos ligados, vai crescendo. O ministério cresce, os juniores e vamos sendo assim, ó, uma engrenagem que cresce e você vai ver o seu fruto lá na frente sendo um evangelista, um pastor, né? Por isso que assim, ó, nós temos que trabalhar na engrenagem certinho, ok? Ok. Essas palavras todas que nós falamos aqui são de Jesus e nelas inclui toda a humanidade, sem qualquer limite de idade. Para qualquer aquele que tenha dúvida que trabalhar com criança vamos dizer, não, criança, amanhã nós trabalhamos. Não. Jesus Cristo, ele tinha uma importância muito grande com a criança, ele tinha um zelo especial com a criança, ele gostava de estar sim com as crianças, né? E toda criança, ela tem o direito de conhecer quem é Jesus Cristo agora. Não quando ela crescer, quando ela for mais juniores, ela conhece. Não, com 2 aninhos ela tem o direito de começar a conhecer sim quem é Jesus. Começar ali, né, caminhar. Porque antigamente se falava, olha, quando ela tiver na fase aí de começar a escrever, a ler, que é a fase da alfabetização, a gente começa a introduzir, ensinar. Não, hoje não pode mais. Agora é a hora já de falar com essas crianças. Por isso que nós temos que ir lá fora buscar elas, né? Desde os 2 aninhos, sim. Porque é a hora de falar do Senhor Jesus para elas, sim, ensinar. Por quê? Porque muitas delas, com 2 aninhos, já estão com o celularzinho na mão. E esse celular com essas internet, tias, daqui a pouco nós vamos falar, não tá fácil, né? Nós estamos batendo meio que assim, né? As tias com esses celulares com a internet, né? Então nós temos que ter urgência sim, né? De deixar as crianças chegar a Jesus. Jesus disse, deixar as crianças chegar até a mim. Então, nós temos que levar as crianças até Jesus sim. E quando nós não levamos essa criança até Jesus, quando nós deixamos de fazer esse trabalho dentro da igreja. Jesus diz, deixai as crianças virem a mim. Os discípulos queriam barrar, lembra? E ele disse, não deixai. E quando nós estamos agindo como os discípulos, barrando as crianças de chegar perto de Jesus? Quando nós deixamos de fazer esse tipo de projeto na igreja. O projeto evangelístico. Não estamos levando a possibilidade daquelas crianças que não conhecem lá fora, a conhecer Jesus. Porque nós não tivemos um projeto, nós não fomos capazes de querer ir lá fora buscar, né? Às vezes nós nos acomodamos na salinha ou dentro da igreja e não fazemos esse trabalho. Porque assim, tem comunidades, de repente, que você trabalha, que não é o meu caso, que não precisa evangelizar o seu bairro, vamos supor, porque ali tem muitos eles já são colocados cada um na sua denominação e não tem crianças assim fora,
né, de igrejas. Tem várias igrejas, eu sei que ela tem lá, eu sei que ela tá lá, que bom, na minha igreja. Mas, e aquelas carentes que não têm esse trabalho? Ah, mas a minha igreja é tão longe, né, a minha aqui, o bairro carente é lá, e eu vou evangelizar lá, ela não vai vir aqui na minha. Não tem nem como ela atravessar uma cidade e vir aqui, aonde eu congrego, aonde eu faço o meu trabalho. Não, não pode pensar assim, eu vou lá, eu vou dar um suporte bíblico lá, vou levar o evangelismo lá. Com certeza, naquele bairro tem uma igreja evangélica, no qual você pode orientar eles a procurar. Mas você levou a primeira sementinha, né? Porque diz assim, um planta, o outro rega, o outro colhe. Né? Assim a palavra do Senhor Jesus. Nós não queremos também plantar, regar e colher tudo. Não dá, não é verdade? Então você vai lá e planta a sementinha. Aí outro vai regar e a outra igreja vai colher. Entendeu? Então nós temos que ter esse trabalho sim em conjunto. Nós não podemos ficar só pensando assim, ah, eu não vou fazer porque não pertence à minha região. Não, nós temos que abranger. O Senhor Jesus diz que ide, levai a toda criatura, não é só do seu bairro, não é verdade? Então nós temos que fazer isso daí. Nós temos que levar a palavra, porque a palavra, Jesus, ó, ele nos ensina assim, ó, levai a palavra a toda criatura. Tem gente que fala assim, ah, será que para as crianças vai levar a palavra? Sim, a toda criatura. Jesus não falou levai aos adultos, levai aos homens, às mulheres, não, a toda criatura. E a criança é a criatura também, não é verdade? E importantíssima. Então Jesus nos disse, levai a toda criatura. E a palavra de Deus, ela tem que ser levada como um tesouro, um baú de tesouro. Ela tem que ser levada como um tesouro na vida da criança. Você tem que apresentar a palavra para a criança, no qual ela sinta que a palavra é um tesouro grandioso, que ela quer desfrutar, né? Desfrutar, conhecer mais, saber o que tem mais lá dentro desse tesouro, desse baú de tesouro que é a palavra dele, do Senhor Jesus. Porque aí ela vai ficar envolvida, vai querer se alimentar, saber mais o que acontece dentro da palavra do Senhor Jesus. Então ela tem que ser apresentada como um baú, como um tesouro para essas crianças. Nós temos que levar essa palavra de forma que ela vá entrar no coração da criança, né? Por isso que não pode ser feito de qualquer jeito, né? Tem que ser feito com excelência, né? Esta palavra. E aí nós, observando o mundo hoje, eu não tô correndo não, né? É porque eu tenho bastante coisa para falar e depois vai ficar muito extensa a live. Observando hoje, o mundo hoje, que ele está oferecendo para as crianças, muitas possibilidades de entretenimento. Temos um bombardeamento na mente dessas crianças. Temos sim coisas boas, mas temos coisas ruins. Temos coisas cristãs, mas muitas coisas não cristãs também. E temos coisas saudáveis, sim, e temos coisas, tá ali na internet, maléficas para o crescimento dessa criança. Então, o cotidiano da criança, principalmente agora que elas estão fechadas, elas estão trancadas, elas não podem brincar nem na rua, né? Então, não tem muita opção, né? Elas acabam ficando muito mais envolvidas com a internet, né? Com os jogos, com a internet. O cotidiano delas deu uma guinada, elas não estão tendo convivência com coleguinhas. Pelo menos elas ficavam meio período com os coleguinhas na escola, né? Fazendo ali aquele... como fala, convivência, né? Mas agora não, elas estão sozinhas. Se é filho único, tá sozinho. Se é filho com dois, é só os dois. Então eles estão assim meio que mais propício pela internet, né? E aí essa internet, ela é um perigo. Então o que nós, agora eu não posso, tia, pegar os meus visual e fazer o evangelismo, não posso. Então agora nós temos que fazer o que, tias? Nós temos que fazer o evangelismo digital. Não tem outro jeito. Porque é agora que ela está sendo bombardeada com coisas maléficas. O inimigo, ele tá pegando assim, ó, dardos e tá, ó, na cabeça das nossas crianças a todo momento, a toda hora, ó. Dardo inflamado, dardo inflamado, dardo inflamado. Não pense que o inimigo tá sentado fazendo curso, não. Ele tá, ó, só cutucando a cabeça das nossas crianças, jogando esses dardos inflamados e, ó, por trás ali, ó, só aguardando.
na mente das crianças, só aguardando. Tem muita criança que acaba meio que ouvindo coisas do inimigo sem ver, através de desenhos, né, que muitos desenhos, a Netflix é um perigo, gente, muito perigoso, tem cada desenho ali que até em suicídio ele ensina, tem desenho ali que ensina a sexualidade, e tudo no obscuro, tudo atrás, você fala, é bobinho o desenho, mas eles induzem com os dardos inflamados ali, ó, na cabeça da criança, eles induzem a criança a essas coisas ruins. O inimigo não tá brincando não, ele tá usando ali a internet poderosamente contra nossas crianças. Então agora é a hora de nós fazermos o evangelismo digital. Ai tia, meu Deus, como que eu vou evangelizar digitalmente? Eu tenho visto muitas lives de culto, sim, infantil, de tias, nossa, uma maravilha, tá? Tem bastante. De tias fazendo lives, fazendo culto, falando historinhas, tudo. Só que sabe o que eu tenho percebido? Eu não sei se vocês têm percebido, que vocês tenham visto os comentários dessas lives, desses cultos. Mas eu tenho percebido que nós tias estamos assistindo as tias. Muito pouco as crianças estão assistindo. Sim, tem algumas crianças, sim, mas não tem aquela quantidade de criança que deveria ter, entendeu? É uma bênção de Deus os cultos, não para não, mas eu falo assim, não podemos ficar só nos cultos infantil, não podemos, porque eu percebi assim, igual quando eu fiz aqui umas duas lives assim de culto infantil, né? Só que da minha igreja, uma criança assistiu. Você acredita? As tias assistiram, muitas de vocês assistiram, mas criança da minha igreja, para mim atingir, uma. E aí? Eu tô evangelizando? Eu tô falando com criança? Não tá funcionando. Não é para parar. Mas nós temos que fazer mais. Fazer mais, fazer mais. Isso daí só não tá dando. Nós temos que mudar o formato. O que acontece com as crianças que eu percebi? Porque eu tenho uma criança lá, deixa eu tomar um golinho d'água aqui, que tá seca a garganta. Tô falando demais, né, tia? Eu tenho uma criança de 10 anos, meu filho tem 10 anos, participa comigo, faz alguns louvores com o bonequinho. E eu vejo que ele não tem muita paciência pra ficar muito tempo fazendo uma coisa na internet. Se ele tá vendo uma live e a live demora muito, ele já sai. Se ele tá vendo um desenho, ele não termina o desenho. Se ele tá jogando um jogo, ele joga um pouco, depois ele para e vai assistir alguma coisa no YouTube. Então ele não fica muito tempo parado assistindo uma determinada coisa ou fazendo uma determinada coisa. Mesmo que ele não tenha mais nada para fazer, ficar dentro de casa mesmo é o que ele tem que fazer. Eu não tenho muito espaço para brincar. Ele é sozinho, não tem com quem brincar, então ele fica mais na parte virtual. Então eu tenho muito visto isso daí e procurando. Deixa eu dar uma experiência para vocês sobre isso. Um toque. Procurando ver o que ele fazia tanto com a internet, porque ele não tem mais nada para fazer, fora os deveres, claro que a escola está mandando agora, mas ele não tinha outros deveres assim, eu não vou jogar bola porque não tenho onde jogar, não vou andar de bicicleta porque não tenho onde andar, entendeu? Então não tinha muitos afazeres assim, brincar. Então ele passa na internet. Aí eu vi que ele gastava muito tempo num negócio que ficava fazendo um monte de piada, umas coisas, e eu fui me identificar. Falei pra ele assim, o que é isso aí? Ele falou assim, mãe, é o TikTok, você vai passando, é rapidinho, é coisas rápidas. Um fala umas piadinhas, não sei se você já conhece, o outro faz... Aí eu falei, mas peguei lá e fui olhar, né? E pra você entrar nesse TikTok, você tem que criar uma conta, porque você não consegue visualizar. Aí eu peguei e fui criar a conta. Pra mim criar a conta eu tinha que pôr o nome e pôr pelo menos um videozinho. Eu tinha um videozinho lá infantil que eu tinha guardado e coloquei esse videozinho, criei a conta, coloquei lá Niva Espigote, acho que é Niva Ministério Infantil, uma coisa assim. E fui olhar o TikTok. Fiquei olhando o TikTok. Aí eu vi que tem muita coisa. Eu coloquei lá gospel e eu não achava muita coisa gospel. Porque eu via que ele não via nada muito gospel. Eu falei, mas não é possível que não tem nada de Deus aqui, né? E aí eu achei algumas coisinhas só. E eu achei um canalzinho lá
que tinha uns videozinhos evangélicos, acho que tinha uns 4 postados e tinha muito visualização. E eu fui procurar, não tinha mais nenhum que fazia aquilo. Aí eu peguei e coloquei ali, assim, numa jogada só, tinha vários ali. Eu joguei vários videozinhos, coloquei um que era até da Páscoa, que falava da Páscoa, que Jesus morreu por nós, que cantava musiquinha. E coloquei uns 2 meus também, que eu tinha feito de fantoche. Eu sei que eu coloquei alguns videozinhos e deixei lá. E aí, uma semana, tias, em uma semana, eu vi que aquele vídeo de Jesus, que fala que ele morreu por nós, tudo, ele tinha 25 mil visualizações. E eu falei, Jesus, quem viu isso? Aí eu fui lá, eu tava com uma semana, acho que eu tava com 2 mil seguidores. Numa semana. Hoje eu tô com quase 10 mil. E faz 3 semanas que eu tô no TikTok. Isso tudo não gera dinheiro pra nada, viu, tia? Não ganha um real, não. Evangelização. Falei, eu vi, a hora que eu fui ver os meus seguidores, tudo criança, tias. Eu fiquei passada. Eu tinha até comentado com a tia Carolina. Eu falei, tia Carolina, eu fiquei boba em ver como as crianças, elas usam o TikTok. Elas usam demais, porque é tudo criança. Eu tenho quase 10 mil seguidores. Pouquíssimos são adultos. É tudo criança. Agora, você imagina. Tem gente lá que tem milhões. É tipo 25 milhões de seguidores. Você imagina essas crianças todas seguindo conteúdo que não presta. Você já imaginou? Aí nós estamos achando que as crianças estão no YouTube, estão no Facebook, e nós estamos fazendo live no Facebook, aí nós estamos postando coisas no YouTube, e elas não estão lá. Elas estão no TikTok. Sabe por quê? As crianças estão tão evoluídas que elas não querem ficar muito tempo vendo uma coisa só. Elas não querem ver uma história muito longa. Elas querem ver coisa curta que ela quer passar. Elas querem passar. Então, se demora demais, ela já passa, ela não acaba de ouvir a história, ela não acaba de ouvir a live. E tá nesse contexto, eu percebi pelo meu filho. E ali eu percebi que as crianças, eu coloquei um desenho sobre abuso sexual. De uma menininha, que eu não sei se vocês viram, eu tinha até colocado na nossa parte, que eu coloquei um desenho de... Deixa eu ver aqui. Eu coloquei um desenho de uma menina que o pai fala assim, ele me chama de princesa. E ela fala que eu sou a princesinha dela, mas ele faz mal comigo e ela não liga. Eu não sei se você já viu esse desenho. Eu coloquei ele tem uma duração curta e lá é 60 segundos. É o mínimo que pode pôr, não passa disso. E ele tem esse pedaço de 60 segundos. Deu 125 mil visualizações. Então você vê como que esse desenho pode ter alcançado. Alcançou bastante, eu creio. Porque é muita visualização. E é muito impactante. Aí depois eu coloquei bastantes, assim, de visualização. Tem um que deu 52 mil visualização também, que é a mãe que viu que a filha na internet tinha conversado com uma tal de Carol e tinha marcado um encontro com essa Carol. E essa Carol falou assim, vamos em segredo. Aí a mãe se assustou, falou, nada pode ser em segredo, né? E correu atrás lá no colégio, chegou a tempo antes do pedófilo chegar. Essa deu 52 mil visualizações. Então, hoje eu tô com 9.480 seguidores. Não é pra mim, não. Não tô falando isso. Eu tô falando isso porque nós temos que nos adequar. Porque o inimigo já se adequou. Ele tá lá no TikTok. Tem coisas lá sexuais que ensinam as crianças pela sexualidade. Tem pedófilo lá na rede. E nós? Tem que abaixar no aplicativo, tia. Às vezes não tem um celular que abaixa, mas se você tiver um celular que abaixa sim. Não ganha dinheiro, não. Teve uma vez eu comentei numa salinha e uma pessoa falou assim, mas isso aí é meio de ganhar dinheiro. Eu não tô ganhando nada. Não ganho R$1 com isso daí. Eu vou lá, posto os meus vídeos, pra falar a verdade, eu não vejo muito dos outros, porque eu não tenho tempo. Eu posto uns 4 vídeos mais por dia e deixo lá pros os seguidores olhar. Então, tias, abre o olho. O TikTok tá sendo invadido. Ó, quem tá lá. E tá com força, ele tá lá com força. Eu vi. Ele largou um pouco o Facebook e ele tá lá. Ele tá lá, ó, só aqui nas nossas crianças, com os dados. Então, vamos fazer um evangelismo, sim. Vamos correr atrás. Nós não temos outro jeito hoje, né? As crianças estão trancadas, estão na internet.
esse TikTok aí tá empesteando, vamos dizer assim, né? Tá lá, tá lastrando com as crianças. Então nós temos que ir lá e fazer o evangelismo lá. Criem sim suas páginas, coloquem videozinhos lá, assim, não fica triste, porque, eu vejo muito assim, ó, eu coloquei um vídeo, não teve muita curtida. Não me preocupa com isso não, tia, não preocupa não. Preocupa com o que está sendo visto. As crianças têm que ver, eu não preciso ver que tia vai lá e dá curtida pra mim, não. Eu preciso que criança vai lá e assista. É isso que eu preciso. Porque eu tô para saber se é tantos mil, tantos não. Vai lá, eu vi umas tias que já estão lá fazendo trabalho. Eu vou lá até incentivo curto, mas o importante não é nós lá. O importante é as crianças que estão assistindo tudo isso. Está sendo jogado de forma muito, muito pesada nesse programa agora. E às vezes nós estamos desatentas, porque nós estamos muito no Facebook, no Instagram, que as crianças não acessam muito o Instagram, e no YouTube, que as crianças agora parece que deu uma maneirada, mas o YouTube é bom quando elas pegam pra ver historinhas, é legal. Mas como eles estão muito rápido, faça esse daí. Eu me estendi com o TikTok porque tá uma coisa, tá assim, assustadora, viu? Ele tá assustador. Me assustou, por isso que eu criei, porque a hora que eu vi meu filho lá, eu falei, preciso fazer alguma coisa. Então, eu estou evangelizando pelo TikTok. Coloco meus videozinhos. Eu coloquei videozinhos, são curtos, eu coloquei, já tem videozinho da tia Nana cantando, já tem videozinho da tia que lê, acho que fala das nuvenzinhas. Quantas partes do meu corpo tem? Teve 1000 visualizações, essa da tia. E tá me ensinando, entendeu? Então você pega, não precisa ser só conteúdo seu. Aí eu coloco lá, vai lá no YouTube da tia Nana e já dá faz um merchan lá dela, né? Faísca e Fumaça, gente, maravilhoso. Tem uns par lá, ó. Faísca e Fumaça. Pensa para evangelismo, não tem outra coisa melhor. Eu coloquei lá o toco, mas o toco é uma benção, né? Misericórdia, né? É uma benção, eles gostam. Então vai lá, posta, tia, eu não faço vídeo curto. Pega desenhos evangélicos e corta aquele trecho do desenho que você baixou lá do YouTube. O desenho que fala uma parte bem interessante, corta lá, que é 60 segundos, né? O desenho tem 5 minutos, não dá. Então você assiste primeiro, corta aquele pedacinho e põe aquele pedacinho, porque lá no próprio sistema, lá tem como você editar o vídeo. Você já edita e manda. Porque assim, se você colocar fazendo assim, tem umas coisas que coloca assim, ó, fazendo assim. O negócio da idade, fala da idade, ou faz eu não sei, umas coisas assim, eu não sei porque eu não falar pra você, não assisto muito. Mas fala assim, isso aí não chama a atenção das crianças. Não chama. Pode pôr videozinhos, põe louvores, mesmo que aparece no fundo alguma imagem, mas o louvor é centrado, elas assistem. Coloquem lá, vocês vão ver que bênção vai ser essa evangelização. Eu quis colocar muito essa evangelização digital, que é o que nós precisamos fazer hoje, tia. Me estendi nesse assunto aí porque realmente é o que tá pegando as nossas crianças, tá bom? Então o inimigo tá atrás, e eu quis dizer pra vocês, corram, porque ele não tá fazendo curso. Ele tá pegando as nossas crianças nessa temporada que nós estamos passando e tá pegando feio. Tá mostrando sexualidade, tá triste. Então nós temos que correr e fazer nossa parte também, evangelizar ali ciberneticamente, né? Nós temos que nos atualizar. Tia, meu Deus do céu, foi meio difícil eu entrar, mas entra lá que dá certo, tá? A Joyce está perguntando como começa uma ministração, que ela tem vergonha. Como começa? A Joyce me perguntou como começa a ministração. Tem vergonha? Tia do céu, vergonha também tenho. Pensa que eu tô gelada. E eu tô aqui falando, né? Não tô nem vendo vocês. Imagina quando tem um monte de gente. Olha, a gente tem vergonha, mas quando eu comecei, eu não fazia por causa disso. Eu não fazia. Eu não ministrava. Eu tinha vergonha. Eu falei, eu não vou saber o que falar. Eu não vou lembrar do texto. Eu não vou lembrar da história. Vai me dar um branco e as crianças vão ficar olhando pra minha cara. Eu vou desviar um pouquinho só. E aí eu ficava assim, não fazia. Eu só era tia dessa linha. Então eu fui num seminário, por isso que é importante a gente ir no seminário também, porque às vezes você vendo
hoje nós estamos com um seminário online praticamente, né? Porque tantos cursos, você está tendo um seminário, um privilégio do seminário online. Porque se você fazer todos esses cursos, você está fazendo um seminário. Mas não estava com tantos cursos assim, né? Quando eu fui, aí eu fui no seminário em Maringá, que a tia Débora Rodrigues que fazia, infelizmente, um ótimo seminário, ela parou, não sei o motivo, mas não tem mais. E lá, eu fui assim, com uma visão assim, e aí minha visão abriu assim. Muitos testemunhos, as tias abençoadas lá, e cada uma com seu testemunho, cada uma com a palavra, me abriu a mente. E ainda eu fiquei naquela dúvida, como fazer? E aí eu cheguei na tia Virgínia Souza estava lá, né, bênção, e falei pra ela, falei, tia, eu não consigo falar, tia, eu não sei ministrar, eu tenho medo de dar branco e ninguém me entender e eu passo vergonha, né? E ela falou pra mim, ela falou assim, olha, respira, peça para Deus entendimento e você estuda aquilo que você quer falar da palavra e você vai falando com calma e você coloca direcionamento com Deus, você vai ver, Deus vai te abrir a mente e você vai conseguir falar e você não vai ter vergonha. E aí eu falei, vou seguir um pouquinho assim. Aí minha primeira ministração foi na minha própria igreja, com um pouco de criança, assim, e eu fiz sobre a caixa do pecado e do perdão, que ela é fácil, né? Vamos pegar uma coisa fácil também, porque se eu começar assim, tipo, com uma ministração de uma palavra alta, aí eu não consigo, né? Então eu peguei a caixa do pecado e perdão e fui falar sobre o pecado e perdão pra ela. Então, assim, pensa assim, gelada, né? Mas aí eu vi que eu conseguia, assim, que Deus, se você vai, Deus leva, Deus te encaminha, põe na mão dele que ele te dá. Na hora você lembra, você fala até coisas que você nem pensava em ter falado, mas Deus, o Espírito Santo já falou através de você ali, e é uma bênção. Pode ir que vai dar certo. Mas peça a direção do Espírito Santo e não pense que nunca, assim, hoje já faz um ano e meio, mais ou menos, que eu ministro, e toda vez que eu vou ministrar me dá umas borboletas, assim, no estômago, eu fico gelada e parece que eu não vou lembrar o texto, mas a hora que você entra na frente das crianças, tudo muda. Parece que tudo abre a visão, você vai saber de tudo, você fala tudo, é impressionante. Põe Deus na direção, vai que você vai conseguir, depois você me fala, viu, Joyce? Dá certo, vai sim. Vou focar no evangelismo de novo, tia, sair das bases aqui, né? Então nós vamos voltar no evangelismo. Gente, não esquece, hein, evangelismo digital. Vamos focar aqui um pouquinho nos pontos aqui. Nós devemos aprender o evangelho com as crianças. Apresentar o evangelho às crianças como? Elas precisam conhecer que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Porque muitas delas não sabem que Deus é trino, né? Que ele é Pai, ele é Filho e é Espírito Santo. Então ela precisa conhecer que Deus é os três. Então nós precisamos levar essa mensagem para ela, né? A mensagem que Jesus Cristo é o Salvador. Ele é o Salvador do mundo, que Deus criou, né? Deus criou, Jesus veio ao mundo para nos salvar e nos consolar. Então nós temos que levar essa mensagem de salvação para elas, para lá na frente ela ter um enfrentamento melhor, né? Porque assim, elas vão ser alvo do inimigo, vão ser. Só que se a gente conseguir fazer uma base nelas, né? Uma base firme em Deus, ela vai estar lá. Pode ser que, né? Mas ela não vai deixar entrar, ela vai ter uma proteção, né? Se ela não tiver essa proteção, vai entrar na mente. Mas se ela tiver uma proteção, não vai entrar. E essa proteção é nós que temos que dar, que é a base da palavra. É a palavra de Deus. Porque eu falo pro meu filho, assim, eu falo assim, você fica assistindo essas coisas, não, né? Tem coisa aí que não é lícita. Ô mãe, eu sei que isso não pode fazer. Eu sei que é pecado, que a gente não vai pro céu. Eu não tô querendo fazer isso que tá acontecendo. Então, quer dizer, eles têm um enfrentamento para enfrentar aquilo que o dardo tá querendo, entendeu? Chegar. Então, a gente tem que preparar isso para o enfrentamento, porque nós não temos 24 horas por dia com eles para poder falar, não pode, não faça. Então, eles mesmos têm que estar com isso dentro deles. O que é pecado, explicar tudo para eles, como é pecado, o que é pecado, tudo que não agrada a Deus. E o que não agrada a Deus? Você explicou o que não agrada a Deus? Entendeu? Porque às vezes fala, o que é pecado, tia? Pecado é tudo aquilo que não agrada a Deus, que nos afasta de Deus. O pecado, ele nos afasta de Deus. Viu, criança? Não peca, não.
E aí, você explicou para ela o que era pecado, o que nos afasta de Deus, quais são esses pecados. Então, entendeu? Tudo isso tem que ser explicado para a criança. Ela tendo essa base, eu já falei tudo para minhas crianças, ela sabe tudo que é pecado, até o lago do fogo ela sabe. Não é aterrorizar não, porque ninguém ali ficou aterrorizado. Falei de forma assim que você não aterrorize, mas que você coloque entendimento. Que o pecado nos afasta de Deus e tudo que nos afasta de Deus vai deixar nós mais próximos a quem? Eu fiz já isso lá. Cada vez que você peca, você não está perto de Deus. Então você vai ficando mais perto de quem? Entendeu? Isso não precisei nem de visual. Eu coloquei uma criança aqui, outra aqui. E aí eu falei, vamos fazer uma dinâmica? E coloquei uma no meio. Aquela do meio eu falava, olha, você tá no meio, né? Você foi boazinha hoje, você ajudou a mamãe. Você foi legal? Fui. Dá um passinho perto de Deus. E a criança era Deus. E a outra era o inimigo. Aí, mas olha, você falou um palavrão hoje, né? Vamos dar um passinho pra trás? E fui falando isso. E fui fazendo com que o pecado deixando ela mais perto do inimigo. Eu falei, então você não fez a tarefa, foi desobediente hoje, mais um passinho. Eu falei, dá uma olhadinha quem tá atrás de você. Aí tava o menino que era o inimigo. Eu falei, ele vai te pegar. Então, assim, deu pra entender de forma assim que eu não precisei de visual nenhum, eram as próprias crianças, de que ela pecando, ela se afasta, ela se aparta de Deus. Se ela parte de Deus, o inimigo vem com tudo pra pegar e levar, não é verdade? E que existe o lago de fogo. E elas não ficaram aterrorizadas. E foi tudo ótimo, porque, olha, tem tias que falam assim, ó, não vamos, eu escutei uma vez a tia falou assim, olha, você não pode aterrorizar as crianças com o inferno. Gente, e a internet? Não aterroriza seus filhos, não? O que eles estão tentando fazer? Prostituição, pedofilia. Não aterroriza a criança? Agora você falar do inferno, vai aterrorizar. As crianças hoje não aterrorizam mais com nada, não. Fica ciente disso. Fala do inferno pra elas, sim. Claro, de maneira sucinta, numa dinâmica no qual eles vão entender e não vai aterrorizar. Não precisa você chegar lá com fogo e vai queimar. Não, entendeu? De forma assim, compreensível. Minhas crianças, meu filho mesmo já sabe do lago de fogo, já sabe do céu e ele almeja o céu, ele fica preocupado se ele não faz as coisas certas, que ele não vai ganhar o céu, entendeu? E aí eles vão entrando no caminho, eles têm que ter uma base, porque senão o inimigo vem e você não vai estar lá pra falar não pode fazer. Então ele mesmo vai saber que não pode, tá bom? Então preparem eles para eles ficarem sempre forte contra esses dardos inflamados que o inimigo vai vir contra eles e estão vindo mesmo, ok? Vamos continuar aqui. Nós estávamos falando, devemos apresentar que Deus Pai é Filho e Espírito Santo. Por isso que eu falei, eles têm que ter uma base sobre isso. Porque eles tendo essa base, eles vão conseguir enfrentar o que o inimigo vai vir sobre a vida deles, entendeu? Mesmo sendo crianças, eles vão conseguir discernir o que é certo e o que é errado, daquilo que eles estão vendo e não deixar entrar na mente, né? E não se perturbar e não fazer o mal, né? Porque eles têm uma base. Nós temos essa, porque olha, eu vou falar pra você, muitas famílias estão deixando nas nossas mãos essa base bíblica que não é nossa, né? Na verdade, a base bíblica, quem tem que dar é a família. Nós temos que só ajudar o entendimento e o conhecimento, mas a base bíblica é a família, só que hoje muitas famílias estão deixando para as tias, então nós temos que assumir esse papel e não deixar nossas crianças, né, sozinhas aí. Evangelizar elas também. Isso tudo é discipulado depois que você foi lá e buscou, né? Isso tudo que eu falei. Porque lá fora, sem como você ensinar tudo isso, lá fora numa evangelização. Lá você já evangelizou e já você ensinou ele a dos dardos? Não tem como. A evangelização que nós já se focou é você buscar um meio, quais os meios que eu consigo ir lá para buscar a criança. Então eu tenho que ter um projeto, um planejamento, uma equipe, a palavra bem estudada, oração e direção do Espírito Santo para mim ir lá fora. E ir lá fora fazer o quê? O que eu vou fazer lá? Quando que eu vou falar? É aí que nós vamos falar agora, né? Quando falar de Jesus para as crianças? Já. O mais rápido possível. O evangelho, ele tem que ser pregado em todo o tempo e a toda hora. E o momento é agora. Não dá para ser amanhã mais. Ah, mas eu vou ficar presa aqui, que eu não sei nem até quanto tempo, não vou conseguir evangelizar. Então faça um evangelismo cibernético.
virtual, igual eu falei para vocês. Vão aí nas bases, né, das grades virtuais e ver o que tem mais criança, que vocês estão vendo que as crianças estão indo, e faça lá seu evangelismo. Coloque lá, não tem problema, igual lá no que eu coloquei no TikTok, você está colocando uma tia ou outra, porque é tudo evangelismo, dá o crédito para ela, porque ali nós não estamos para ver créditos, ali nós estamos para combater o inimigo que está forte. Ai, tia, eu só vou postar coisa minha, não vou postar louvor do outro, porque pode ser que o outro não gosta. Gente, se ele postou no Facebook um hino dele cantando no YouTube, eu acredito que é para todo mundo ver. Então vai lá e coloca na sua página também. Dê os créditos, mas coloca, porque é uma coisa que vai evangelizar, vai ajudar uma criança. Eu não tô ali para ganhar curtida ou não. Então, evangelize, gente. É a hora de evangelizar. O Senhor Jesus diz que é a hora de evangelizar. Em Mateus 24:14 diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunha a todas as pessoas, as gentes, né? Então virá o fim. Olha só. Quando ele fala isso em Mateus, que quando for pregado tudo virá o fim, ele quer dizer assim, que quando todo mundo já souber a palavra, já ter ouvido, né, a palavra de Deus, vai vir o fim. Então quer dizer que Jesus está próximo, porque só o continente, acho que é coreano, que estava sem ouvir a palavra, porque é proibida a Bíblia lá, mas parece que já estava entrando. Então Jesus está à porta. Não quer dizer que Jesus não vai vir ainda porque meu bairro ainda não aceitou inteiro Jesus. Não, eles já ouviram Jesus. Você já falou para muita gente dali que não foram para a igreja, mas já ouviu. Então, ele diz em Mateus que já é o fim, que vai ser o fim quando todas as gentes ouvir o testemunho de Cristo, né? Então, há outro motivo também que vemos no Evangelho para nós sair anunciando também, urgente, né? Isso daí é a salvação, porque Jesus deixou a salvação para todos, então ele não quer deixar nenhuma alma para trás. Então, o evangelismo nos ajuda com essa urgência em buscar essas almas para ele, tá? Agora nós estamos presos, mas nós podemos fazer isso virtualmente. Então, nós temos que correr e evangelizar essas crianças via online mesmo e buscar essas crianças, né? Tem aquelas, claro, que não tem internet, que não tem acesso ao celular, né? Essas daí a gente vai entrar em oração para que Deus, né, venha prover ali, porque nós vamos ter que chegar nela, mas enquanto nós podemos, que aquelas que tem, nós temos que ter muita, mas muita criança na internet que não sabe do evangelho. Isso eu te digo porque nos comentários desse vídeo que eu postei para você, tinha criança que falou assim, porque lá naquele videozinho fala assim, que ele fala que tem que receber ele, né, para ganhar o céu, a musiquinha fala, eu não me lembro a música toda agora. E lá teve uma criança que falou assim, eu recebo esse Jesus agora, eu amo ele. No vídeo, ela recebeu Jesus. A outra colocava chorinho, a outra falava amém, eu recebo. Você tá entendendo? A proporção do que é o evangelismo? Então é isso, é levar a palavra do Senhor Jesus. Aí aquela que falou eu recebo, ela não podia ficar sem vídeo mais. Eu tinha que colocar mais vídeos para ela continuar assistindo, continuar na linha, né, da palavra. Vídeos que falavam da palavra, pedacinhos, mas vai falar de Deus aqui, fala de Deus ali, uma musiquinha que fala de Deus, o outro que fala cuidado com a pedofilia. E elas vão, entendendo? Tendo uma base mesmo virtual. Então, olha, gente, é importantíssimo isso daí, tá bom? Vamos voltar aqui no evangelismo. Então, nós vamos falar agora. Onde eu vou evangelizar? Tem uma indicação que diz assim, Atos 1:8, eu achei bacana assim, ó. Mas recebei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e aos confins da terra. Jerusalém. O Jerusalém, ele pode significar as pessoas que têm nosso convívio, né? Familiares, vizinhos, colegas da escolinha, que agora não é mais, de trabalho, pessoas próximas que nós convivemos. Jerusalém. E Judéia e Samaria é pessoas próximas, mas que não convivem com a gente, que não tem muito contato, que são pessoas de bairros e cidades. Então essas daí é Judéia e Samaria, nós temos que ir
nesses bairros, nessas cidades, evangelizar. Porque às vezes tem uma cidade vizinha que lá não tem um trabalho infantil. Ela é pequenininha, não tem um trabalho infantil. Então você tem que se programar, se fazer um projeto, levar uma equipe e evangelizar lá, né? Também levar a palavra lá, infantil lá, tá? E os confins da terra seriam mais distantes, que são moradores de outros estados e países. Isso daí já fica a cargo das missionárias, né? Das tias que fazem missões, né? Isso daí. Então, mas é os confins da terra. Então, se você pretende um dia ser missionária, né? Além de Jerusalém, que é sua casa, além da Samaria e da Judéia, que é cidades e seus bairros, você vai ser aos confins da terra também, que vai levar a palavra como missionária, como tem muitas tias também, tá bom? Então, nós entendemos isso daí. Onde evangelizar? Nos confins da terra. Em todos os lugares, Jesus diz isso para nós. Em Atos 1:8. Então, nós não temos dúvidas. Então, de preferência, Jesus, ele ensina assim, ó. Se você não tem hoje como evangelizar um grupo todo de crianças, você faz um evangelismo pessoal, que é uma só. Não é verdade? Você evangeliza um a um. Você pode falar para uma pessoa. Ah, eu tenho um WhatsApp de uma criança que não está assistindo live, eu estou vendo que ela está distante, chama ela no WhatsApp e conversa com ela, né? Um a um, entendeu? Porque Jesus não falou sempre para multidões, né? Nós temos o caso da mulher samaritana, que ele foi lá no poço, ele foi lá exatamente para falar com aquela mulher. Ele desviou do rumo, ele não estava indo para lá. Mas ele desviou porque ele tinha que falar com aquela mulher. E ele falou para uma pessoa, que foi só a mulher samaritana. Entendeu? Só que a mulher, ela creu na palavra e correu na cidade contar o testemunho. E pelo testemunho delas, muitos creram. Tanto que depois Jesus foi convidado e ficou 4 dias lá falando da palavra do Senhor. Muito mais pessoas aceitaram Jesus, creram em Jesus, na palavra de Jesus. Entendeu? Então, por uma pessoa que ele evangelizou, muitas creram e ele ficou ali 4 dias. Então, não se preocupe. Igual você fala, mas eu vou ter que falar com uma pessoa só no evangelismo. Era aquela que precisava ouvir, não é verdade? Não vamos cancelar por causa disso, tá? Então vamos lá. Lugares que a gente pode estar evangelizando. Praças, escolas, atividades recreativas e públicas, bairros, internet, que eu já acabei de falar, igrejas, hospitais e orfanatos. Eu vou dar uma corridinha aqui para não ficar muito extenso, né? Que nós damos uma desfocada. Então, nós podemos fazer com distribuição de folhetos, né, que são as portas das escolas, orfanatos, festas recreativas públicas. Tá tendo uma festa do Dia das Crianças lá na praça, alguém tá fazendo uma festa lá. Vamos aproveitar a oportunidade, né? Vamos botar umas pessoas lá e fazer um evangelismo, conversar com as crianças, entregar uns panfletinhos infantis lá também, tá? E fazer o quê? Fazer com que as crianças também evangelizem, que elas levem para a vizinhança dela ou para as escolas folhetos também, né? Convidando para vir, né? Em algum culto especial. Então, fazer esse tipo de evangelismo também com panfletos. E contar histórias bíblicas. Aí é mais para hospitais, orfanatos, em células infantis, que tem muita gente que faz também, tá? Filmes evangélicos, somente nas igrejas ou em célula, porque tem em outros lugares não dá para passar também por causa do material. E culto evangelístico. O culto evangelístico é em igreja ou meio difícil na praça, né? Porque a praça ela fica muito recreativa. Eu acredito que é mais uma recreação evangélica do que um culto. O culto evangelístico eu faço muito. Fazia, né? Eu comecei esse ano com o culto evangelístico da seguinte maneira. Nós passávamos nas escolas entregando o folhetim, né? Convidando para uma tarde especial. Porque como nós vamos alcançar pessoas ali que não são crentes, se você falar assim, convido para um culto, eles não vão, né? Então você tem que ter estratégia. Então nós colocávamos assim, venha participar conosco de uma tarde muito alegre, onde vai ter recreação, músicas, e falava tudo que ia ter, né? Apresentação, palavra. Então, quer dizer, ele não focou no culto, ele focou que lá vai acontecer alguma coisa bacana, né? Então, nós na sexta-feira passávamos nas escolas e entregávamos para as mães. E no sábado de manhã, no bairro, a gente passava, entregava ali para a vizinhança, para as crianças, tudo, também o convite. E aí o culto acontecia umas 3 horas da tarde, que nós fazíamos esse culto. E como que eu fazia esse culto?
alegre dentro da igreja, porque ele fica mais focado pro trabalho que você quer fazer, não é verdade? Então as crianças chegavam e nós fazíamos louvores, fazíamos a parte, um culto alegre, né? Fazíamos com ela. E aí já convidávamos que o mês que vem vamos ter outro culto. Então já tinha um programa, eu tinha um programa de 12 meses, é que agora cortou, né? Mas eu tinha um programa de 12 meses no qual eu estava falando, cada mês eu estava falando de um tema. Então você pode programar o tema assim também, tá bom? Desse jeito, um culto evangelístico, fica bacana. E aí você pode fazer uma cruzada evangelística também, que aí a cruzada ela vai ter um foco mais na praça, né? Que com gincanas, parar um pouco para fazer a palavra com fantoches. É um outro tipo de evangelismo, tá? Você pode estar fazendo. As EBFs que parou, mas as EBFs também é legal porque você não pode focar nas EBFs só as crianças. Gente, tô falando demais, né? Você não pode falar só... Eu já tô terminando a parte teórica. Não pode falar nas EBFs só com as crianças da sua igreja, tá? Você tem que focar as crianças que não são da igreja. Esse é o foco, né? Então você pode fazer das EBF, tem muito material bom para você fazer EBF quando voltar. O culto evangelístico que eu já te falei também é ótimo, porque elas focam que todo mês tem lá naquela igreja. Daqui a pouco ela não precisa mais de convite, ela vai estar indo lá. O evangelismo da praça já vai reunir bastante, porque é gincanas, brincadeiras, tudo focado na parte, né, evangelística. Você vai falar do plano da salvação, porque tudo termina no plano da salvação, né? Você não pode ir no apelo. Então tudo isso vai gerar crianças para você, né? E festa de aniversário, quando tinha, era legal também, porque festa de aniversário, se a pessoa ela concordar, você pode fazer um teatrinho evangélico, né? Para elas, fica muito bacana. Aí você não precisa contar exatamente uma história da Bíblia, mas você vai contar uma história de uma criança, alguma coisa assim, no qual vai focar algum ensinamento bíblico por trás dessa história, entendeu? Então fica muito bacana e as crianças prestam muita atenção também. E nos hospitais tem que ser a capelania infantil, que quem é capelã, que pode estar também sendo autorizado em orfanatos, tudo, é a capelania infantil também, que já tem muitas pessoas que já falaram sobre esse tema também, tá? E aí nós vamos falar um pouco o que fazer, o que é mensagem, que mensagem que eu vou levar. Eu já sei que eu posso ir nas escolas, nas praças, eu tenho que montar uma equipe, levar, me direcionar a palavra, falar com as crianças e trazer essas crianças para a igreja. Mas o que eu posso estar falando, qual que é o tema que eu posso usar? Nós podemos usar uma mensagem para as crianças atrativas. Eu posso falar de Jesus como o médico dos médicos, como a fila de Jairo. Eu posso falar do bom pastor, a ovelhinha perdida, fazer uma simulação com fantoches ou mesmo com alguma ovelhinha. Eu posso falar de Jesus o Salvador, paralítico de Cafarnaum, posso falar também. Ele ser na rocha. Você pode dar o exemplo das duas casas, a casa da areia, fazer uma simulação, jogar aguinha na casa que afundou, a da rocha, que nós temos que ser rocha, firmes no Senhor Jesus. E você pode falar também da multiplicação dos peixes e dos pães, com uma criança que proveu tudo isso, né? Quanto tempo nós temos de live já? Nossa, já dá pra terminar, desculpa, gente, falei demais. Então nós podemos falar de tudo isso, tá? Então assim, eu vou falar uma historinha. Eu vou contar uma historinha para você ver como é simples você falar para criança sobre o que... eu não sei o que falar, como que eu vou introduzir. Você pode chegar e falar assim para criança, eu vou pegar aqui, mas depois eu vou te mostrar um outro que pode ser feito. Você pode falar assim, ó, essa historinha assim, ó. Você conhece o Juninho? O Juninho Curioso? Ele tem esse apelido, Juninho Curioso. Todo mundo conhece ele assim, como Juninho Curioso. O Juninho Curioso, ele não pode ver nada acontecendo que ele quer logo saber o que é. E aí, ele pergunta, o que é? Para que serve? O que faz? Ele quer saber de tudo, ele é muito curioso, o Juninho. O Juninho Curioso é um bom menino, mas ele tem muita curiosidade, ele quer saber de tudo que acontece ao seu redor. E um dia ele foi convidado pela sua amiga Paulinha para ir brincar na casa dele.
E lá vai o Juninho curioso todo feliz, porque ele adora fazer amizades. E a amiga Paulinha, ela é muito legal, ela é muito boazinha. E ele foi brincar na casa da amiga Paulinha. Chegando lá, eles estavam brincando na sala e tinha muitos brinquedos e eles brincando. E o Juninho, ele é muito curioso. Sabe o que aconteceu? Ele viu um livro lá na estante. E a Paulinha brincando, brincando, e ele olhando aquele livro. Curioso para saber que livro era aquele. Ele era tão colorido e olhava para a estante e brincava com a Paulinha. Em um certo momento, a Paulinha se distraiu brincando com outras coisinhas e ele aproveitou e foi até a estante e pegou o livro. Colorido, lindo. Olha que ele pegou o livro. Ele ficou mais curioso ainda. Sabe o que estava escrito no livro? Um livro sem palavras? Como assim? Livro sem palavras. Ah, Juninho ficou mais curioso ainda. E ele pegou, começou a abrir o livro. Aí ele falou, deixa eu ver. Abriu o livro, tinha uma página amarela. Ele ficou mais curioso ainda. Cadê as palavras desse livro? E Juninho ficou folheando aquele livro e vendo que não tinha palavras, tinha cores. Por que era um livro sem palavras? Nesse momento, Paulinha percebeu que ele estava lá vendo o livro. E ela falou assim, e aí, vai ler pra mim? Ler o quê? Não tem nada aqui. Aí ela disse, eu vou ler esse livro pra você. E ela pegou o livro e abriu a página amarela. E disse assim, você tá vendo essa página amarela? O que ela te lembra? Ouro. Me lembra ouro. Então, essa página amarela, ela lembra ouro. Ela lembra uma cidade em que tem ruas de ouro. E essa cidade é lá no céu. É onde nós vamos morar. Ele ficou assim, como assim? Onde ela leu isso? Que nós vamos morar no céu? Que lá tem ruas de ouro? E ele ficou mais curioso ainda. Me conte mais sobre essa história desse livro. E então ela continuou contando. Ah, esse céu, ele é maravilhoso. Lá nós vamos andar em ruas de ouro. Lá tem a árvore da vida. E tem Jesus nos aguardando. Nós vamos ser felizes. Não vai ter choro, mais pranto, mais dor. E contou tudo que vai ter lá no céu. E ele ficou tão feliz. Falou, eu quero ir para esse céu. Ela virou a folha. Você tá vendo essa folha aqui? O que representa? Ele, é escuro. Representa o escuro. Não, essa cor escura, ela representa o pecado. O pecado, ele vai nos afastar do céu. E você sabe o que é pecado? Aí ele disse, pecado é falar palavrão. Era isso. Pecado é tudo aquilo que não agrada a Deus. E continuou falando para ele o que era pecado. E ele entendeu que a página preta representava, aquela página escura, tudo aquilo que fazemos que não agrada a Deus. Então, ela virou a página vermelha e perguntou para ele, você sabe o que é essa página? Essa página vermelha é muito bonita, não é verdade? Aí ela falou, essa página é o sangue de Jesus derramado por nós. Aquele pecado ali da página anterior, Jesus veio e limpou com seu sangue lá na cruz. E contou para ele tudo aquilo que acontecia na cruz. Falou de Jesus, da sua morte, dos pecados que levou. E agora nós estamos todos limpos do pecado. E ele ficou muito feliz. E ela virou a página branca e falou sobre a página branca, que agora nós somos santificados pelo sangue de Jesus, limpos, branquinhos como essa página, como neve. Então nosso coração agora está puro, está limpo e nós podemos ir para o céu agora. Tá vendo como é lindo? E aí ela virou a página e continuou a falar da página verde. E ele perguntou para ele, você sabe o que esse verde significa? Parece as plantas. Isso mesmo. Como as plantas, nós também somos assim. Precisamos ser regados, precisamos ter crescimento. E para isso, nós vamos ler a Bíblia, ir à igreja, precisamos falar do amor do Senhor, orar. E começou a falar tudo para ele. Depois que ele terminou de ler o livro, ela virou para ele e falou assim, e aí? Você gostou dessa história? Nossa, eu gostei muito. Então, você aceita
aceita esse Jesus lindo que fez tudo isso por nós como seu único Salvador? Ai, aceito sim, aceito! Eu quero ir morar nesse céu! E assim, é uma história para contar do plano da salvação. Você pode fazer assim, as crianças não vão tirar os olhos. Ai, tia, não tem esses bonecos. Esses bonecos, na verdade, nem eu tinha. A tia Rosângela Risse que me deu. Graças a Deus, né? Temos tias abençoadas. Só que eu aprendi esse aqui com a tia Célia Rocha, que ela também dá um curso maravilhoso de contação das histórias, que eu tô aprendendo também. É uma meia, ela ensinou nós a fazermos lá. Irmãos que fazem ministério infantil. Vai lá com a tia Célia Rocha e aprenda. Olha, é simples. É uma meia, no qual você colocou um pedaço de EVA aqui, os olhinhos. Eu coloquei esse cabelinho aqui, que eu só tinha esse, mas você pode pôr de lã, de EVA. E pronto, 2 meias. Na verdade, essa meia estava até usada, eu não tinha outra, e eu precisava fazer, né, para cumprir o desafio. E eu fiz uma meiazinha usada mesmo. Então, você pode fazer 2 meiazinhas, colocar um lacinho na outra e fazer o Juninho e a Paulinha, dar outros nomes também, e pronto. Você acha que a criança não vai saber identificar tudo isso? Ela vai amar com coisas simples. Tias, eu não tenho o mais bonitinho, mas eu tenho simples. Por isso que o Senhor Jesus fala, não importa o método, você é a palavra. Você é o instrumento que vai levar a palavra. O método não importa, né? Se é o bonitinho ou esse. Então, criança, olha eu, criança. Então, tias, é isso que eu tenho para passar para vocês. Não importa o método que vocês vão usar para levar lá. O importante é você falar da palavra do Senhor Jesus. Levar aquilo que o Senhor Jesus tem para falar com as crianças, que é a palavra dele, a salvação em Cristo Jesus. Tem que falar primeiro do plano da salvação. Mostrar que a palavra é um tesouro e ele tem vontade de ir lá na igreja, de começar a frequentar para aprender um pouco mais dessa palavra. Porque não dá na hora para você falar, evangelizar e discipular ele ao mesmo tempo, querendo que ele aprenda tudo. Não, no evangelismo nós vamos lá levar primeiro aquela semente, plantar no coraçãozinho dele o desejo de estar querendo saber um pouco mais desse Jesus lindo. Amém? Vamos terminar? Meu Deus do céu, acho que eu falei demais. É que eu estudei muita coisa e eu falei, eu quero passar um pouco de tudo para elas, do que é evangelismo. Eu espero que eu tenha passado, ajudado um pouquinho mais vocês, né? E eu tenho aqui que fazer um final com vocês. Eu tinha um monte de visão para mostrar, mas eu acho que falei demais. Eu falei, eu não vou mostrar porque vai ficar mais extenso ainda, tá? Mas vocês podem estar com coisas simples vocês fazendo, com coisas da ovelhinha, só com uma ovelha, igual eu tenho essa daqui, vocês podem estar fazendo. Ou assim, que esse é o 4 que eu sou o bom pastor, que você vai falar da ovelhinha. Tem a casa sobre a rocha. Eu tenho lá na minha salinha, eu tenho no curso lá vários ensinando tudo isso. Tem a casa sobre a rocha. Aí tem as musiquinhas que vocês vão usar, né, nesse culto evangelístico. A casa sobre a rocha, você pode cantar com eles, né? Eu tenho uma casinha sobre a areia, né? E vai virando a casinha sobre a areia que afundou e vai cantando. Tem vários louvores, tem o louvor do coração sujo, que você... os louvores eu não falei, mas vocês vão falar louvores simples, igual o coração do menino e da menina, para eles novato, que eles começou agora, então eles vão embutir no coração. O coração do menino e da menina, que tem Jesus é diferente. O coração sujo é bacana, que eles tinham um coração sujo, mas Cristo nele entrou com seu precioso sangue. Esse daqui, eles vão memorizar mais ainda, eles vão memorizar esse visual mais ainda, o plano da salvação, né? Então eles vão memorizar. Então tem esse cântico também do coração sujo para vocês cantar com eles. Tem o bom pastor é Cristo, é legal. Meu bom pastor é Cristo, com ele andarei. E vocês memorizam com eles também. É que eu não tô aqui para falar de visuais, né? Então não vou ficar me estendendo, né? Do plano da salvação, a tia Sônia deu inúmeros, né, possibilidades de falar com vários visuais do plano da salvação,
que é o livro Sem Palavra, que eu nem tenho, porque eu dei o meu, eu não fiz ainda. Tem a florzinha, né, que ela é bem simplesinha, mas ela é prática para você usar, falar do plano da salvação para eles, porque o plano da salvação, ele é o primordial, não pode ficar, né, sem falar. Se você vai ministrar lá, falar sobre a luz do mundo, você pode fazer eles, depois que você terminar a ministração de que é luz, né, que você não pode ser apagada, você vira e pode ministrar o plano da salvação atrás também. Então tem N recursos também. Eu não vou falar dos recursos porque eu me estendi muito e vai ficar muito comprida essa live, né? Vocês devem estar cansados já, né? Complicado. Então, tudo isso, o importante é que Jesus, fiz aqui, da tia Shirley, é que Jesus comande o nosso coração. É que Jesus esteja dentro do nosso coração. E que Jesus comande através do Espírito Santo e nos guie. Nada vai dar errado. Frutos vão ser colhidos, porque você deixou Jesus estar conduzindo o seu evangelismo e levando ele a morar no coração das crianças também. Esse é o mais importante, não é o recurso, não é esse daqui, é a ministração, é a palavra, amém? Então nós vamos terminar, agora eu vou fazer um pequeno louvor com vocês para terminar. Eu espero que vocês tenham aproveitado tudo. Eu vou ver se eu consigo fazer um PDF disso que eu falei, que tem muita coisa que eu dei só uma passada para vocês depois terem, né, em PDF, e as fontes que eu peguei tudo isso, as fontes que eu estudei, tá? Vou postar aí embaixo também. E nós vamos fazer agora, vamos terminar, né? Deu tudo certo, não caiu nada, foi tudo em paz, Deus esteve conosco. Então eu vou terminar essa live fazendo um louvor com vocês, que eu aprendi ali no curso da tia Célia também. Eu até falei com ela que eu ia fazer um louvor que ela fez. Deixa eu tirar aqui um pouco das minhas coisas. E eu vou fazer um louvor para vocês para terminar essa live. Depois aí, se tiver alguma pergunta aqui, eu vou responder pessoalmente, porque eu não consigo olhar muito ali, que eu me desfoco um pouco, né, de tudo que eu tava com os itens meio anotado para mim ir desenvolvendo, então eu ia desfocar um pouco. Então, eu vou tomar uma aguinha e olha, aquela musiquinha do começo, como muitas outras, igual eu falei pra vocês, a do Faz Que Fumaça. Gente, maravilhoso esse CD, viu? Pra evangelizar, então, muito bom, tá? Esse CD aqui, do Faz Que Fumaça. Vão lá no canal dele, vão lá na paginazinha dele, lá, curte lá. O trabalho deles é muito bom, muito. Eles são evangelistas, olha, 10. Amo muito, viu? Eu vou tomar um pouquinho de água. E eu vou fazer um louvor com vocês. Esqueci de mostrar a caixa do pecado, do perdão, no qual você fala o pecado. Essa daqui é tão simplesinha também, que às vezes não tem recurso. Foi quando eu fiz minha primeira ministração, não foi essa, mas eu fiz com caixa do pecado e do perdão, que falava do pecado e colocava os coraçãozinhos na cruz, né, aqui dentro. E você colocava porque Jesus, ele morreu, né, para nos salvar, derramou o seu sangue para nos salvar, só que ele não está mais aqui, né, ele ressuscitou e nossos corações ficou branquinho como a neve, e aí você já vai e fala do céu. Então eu fiz o plano da salvação na caixa do pecado, do perdão, que você vai falar da cor escura, que é os coraçõezinhos do pecado, o sangue, né, dele, os corações branco alvo como a neve, e aí você vai falar do amarelo, que é o céu. Então essa caixa aqui é bacana, eu fiz já ela toda assim pra falar do pecado, né. Aqui eu me inspirei na tia Sônia, né, que ela faz a cruz aqui que sai o sangue. Eu fiz essa caixa aqui, eu vou mostrar pra vocês, porque é boa, porque você vai só com o visual na evangelização, não precisa levar vários, porque aí você já vai ministrando com um visual só, tá? Fica mais fácil pra levar, né? Quando vai sair pra rua, pra evangelizar, pra não levar muita coisa, tá? Então vamos lá, vou fazer um louvor pra nós terminar. Obrigada a todos que estiveram aqui, que ainda vão estar. Depois no final nós vamos orar, né? Pra que Deus nos direcione, nos dê entendimento também. Eu vou fazer esse louvor como uma oração também, né?
mas depois a gente vai orar também e agradecer a Tia Lê. Tia Lê, muito obrigada de coração por esse momento, né? Minha primeira live é um assunto muito complexo, né? Pra mim foi um desafio, falar a verdade pra você, porque eu comecei esse ano com o evangelismo mesmo, então não é uma coisa que tem muitas tias aí que já estão carimbadas aí no evangelismo, e para elas não é nada de novidade, mas para mim e esse estudo foi ótimo para mim, aprendi muito também, e eu agradeço a Deus por essa oportunidade, por ter inspirado você a me convidar para fazer essa live, amém? Então eu vou agora fazer o louvor para vocês. Tomar um golinho d'água, né? E fazer esse louvor com coisas simples, como a tia Célia fez, mas que chega a tocar o coração. Então vocês podem utilizar isso daí também como forma de ministração lá fora, que não é coisas grandes, nada, e pode tocar no coração das crianças também, né? Com esse tipo de material, tá? Tá dando pra pegar aqui assim? Certinho? Daqui? Tá. Então eu vou erguer um pouquinho mais assim, tá? Assim, ó. Deixa eu compor um hino pra você. Não sei a forma que você chegou aqui. Um certo dia um homem assaltado foi. Espancaram ele até no chão cair. Enquanto ele sangrava, um cidadão passou. Era um sacerdote, fingiu que não viu. Estava com pressa, tinha prioridades, mas faltava amor, esta era a verdade. Evangelistas, quantas crianças, tendo a sua infância roubada, estão lá igual aquele homem sangrando por dentro? Quantas crianças estão espiritualmente sendo atacadas pela internet? Quantas crianças se encontram como esse homem aqui, ó, precisando que alguém olhe para elas? Através do ensino, de uma mão amiga, de uma palavra, até de uma ajuda. Quantas crianças? E será que nós estamos fazendo aquilo que Deus mandou nós fazermos? Será que a gente está se capacitando demais e não levando aquilo que estamos aprendendo? Será que a gente não está fazendo aquilo que Deus chamou nós para fazermos? É hora da gente pensar naquele homem lá, ferido, no chão. E nós estamos atarefados, fazendo cursos, fazendo tantas coisas. Estamos desapercebidos da criança que está sendo massacrada, assaltada pelo inimigo. Virtualmente, em casa agora, com essa pandemia, todo mundo preso, quantas não estão lá sendo abusadas. E nós estamos nos capacitando demais, mas não estamos fazendo aquilo que o Senhor Jesus quer para nós, para nossa vida. Então que nós venhamos a ser melhor a cada dia, nós venhamos a se preocupar com essas crianças, deixar um pouquinho os afazeres que nós temos e olhar para o lado para ver quem está precisando de nós. Desfocar um pouquinho do nosso ensino e focar um pouco mais nas nossas crianças que estão perdidas lá virtualmente. Amém? No mesmo lugar vai passar um levita. Quem sabe uma canção para Deus ele cantou, dizendo eu te amo acima de tudo, mas como a si mesmo o próximo não amou. Fez a mesma coisa que o sacerdote, não tinha remédio para sarar a dor, e com as mãos vazias ele prosseguiu, e o homem ferido ali no chão continuou. Devemos tomar cuidado, tias. Cuidado, porque às vezes nós achamos que estamos fazendo a coisa certa. Às vezes nós estamos fazendo lives, fazendo cultos, tentando levar um pouco a palavra através assim deste meio, mas nós estamos sendo como levitas. Nós não estamos fazendo aquilo que o Senhor está se agradando, porque as crianças não estão se apercebendo. Acho que não estamos fazendo aquilo que o Senhor quer que nós façamos.
Nós temos que ter a direção do Espírito Santo. Nós temos que sentar lá no secreto. Deus nos colocou no secreto. Nada que aconteça aqui, tias, não é permissão de Deus. Nada. Se nós estamos hoje presas num secreto, sem poder sair, tem um propósito de Deus. E no começo eu vi o propósito de Deus se acendendo. O amor de Deus estava se espalhando. O amor de Deus estava vindo via internet, via muitas pessoas falando de amor, não se tinha mais criminalidade, e estavam se trabalhando um em prol do outro. Aí, aqui no secreto, foram se acostumando. E aquilo que estávamos vivendo lá fora, na correria, de ir atrás de cursos, de seminários, de projetos, e largando um pouco a fazer do buscar almas e evangelizar, nós estamos fazendo aqui agora, virtualmente. Nós temos que nos atentar. O Senhor Jesus falou, chega de correr para se capacitar, se aqueles que estão precisando de ser ajudados não estão sendo ajudados. Nós estamos fazendo por nós mesmos. Estamos cantando, eu te amo acima de tudo. Mas o amor que Ele preparou para nós levarmos para todos, nós não estamos levando, nós estamos retendo aqui conosco, no guardado. Tudo é permissão dele, Ele te pôs no guardado para te mostrar que você não estava seguindo lá fora de acordo com o que Ele queria. E aí nós estamos aqui no guardado, virtualmente fazendo a mesma coisa. Porque se você for perceber, é tanto curso que outro dia eu falei pro meu marido, eu não tenho tempo, eu tenho muito curso para assistir. Eu tava com 3 cadernos na mão, eu falei, eu tô com 3 cursos ao mesmo tempo. Um no celular, um no computador e o outro no outro celular falando, e eu estou anotando. Aí ele olhou pra mim e falou, doida, como é que faz 3 cursos de uma vez só? Você tá entendendo? Aí eu parei pra pensar, falei, Jesus, esse foco é que nós foquemos mais nisso e dispersemos. Aí eu falei, é verdade, eu tô focando muito aqui, e as crianças que estão lá feridas, sangrando? Então é tempo da gente pensar, tias, pensar direito o que nós estamos fazendo, será que Deus está nisso? Vamos correr um pouco mais, tentar alcançar essas crianças por algum meio, vamos começar a correr atrás desses pequenos, porque lá, Senhor, no mesmo lugar um bom samaritano vem, não sei o nome da sua religião, não sei se ele orava, se muito bem cantava, só sei que ocupado estava suas mãos. Dentro dele havia muita compaixão, quebrando o protocolo se aproximou do homem ferido, foi até o chão. Sinta ele aí tocando em suas mãos. Derrubou azeite e vinho em suas feridas, estancou seu sangue e se levantou. Olha aí, será que nós estamos conseguindo ajudar os caídos? Será que nós estamos estancando o sangue daquelas crianças que estão sofrendo lá? Será que nós estamos conseguindo alcançar aquelas crianças que ainda não foram alcançadas? Será que nós estamos conseguindo chegar virtualmente nas crianças que estão perdidas pela internet, no qual o inimigo está catando lá com seus dardos inflamados? Será que nós estamos fazendo nosso trabalho direito de evangelização? Jesus disse, ide ao mundo e pregai todo o evangelho. Ide, fazei. Se eu não posso ir, eu tenho que fazer do mesmo jeito. Ele não pediu para você agora fica parada aí até poder ir. Já pensou se o bom samaritano também não tivesse compaixão e tivesse quebrado o protocolo? Ai, tia, mas o meu protocolo não posso ficar muito na internet fazendo essas coisas. O bom samaritano quebrou um protocolo e ajudou aquele que estava caído, sangrando. É nosso dever agora ajudar as crianças. Deus nos deu uma joia preciosa, que é as crianças na nossa mão, para que nós cuidássemos. Então nós não podemos deixar elas sangrando lá.
entregue, né, pelas vias de internet ou pelas vias de casa, sendo abusadas, sendo contaminadas com coisas ruins. Não, nós temos que fazer algo. Nós temos que procurar um meio de levar esse evangelho para as crianças, sim. Porque nós não sabemos quanto tempo mais vamos ficar aqui. E vamos ficar esperando enquanto elas estão morrendo espiritualmente. Não estão ouvindo mais a palavra do Senhor Jesus, porque estava lá caindo, sangrando, e não tinha nós para estancar a ferida, para chegar até elas e estancar. Ele não olhou pela aparência. Não, ele foi lá e ajudou. Deus não quer saber da sua aparência, Deus não quer saber do visual que você tem na mão. Deus não quer saber, Ele quer saber que você vá lá. Deus se importa contigo, Ele te separou para você ir lá e fazer a evangelização, levar a palavra dEle. Ele não quer saber se você só tem isso daqui, ou se você tem aquele visual maravilhoso. Não, Ele quer saber se você que Ele te chamou, você que Ele escolheu para cuidar das preciosidades dEle, se você está disposta a ir. Se você está preparada para ir. Se hoje você vai quebrar os protocolos e ir atrás daqueles que estão precisando. Dos pequeninos que ele se importa tanto. Será que hoje nós estamos igual aos apóstolos? Nós estamos barrando a chegada de Jesus até os pequenininhos porque nós estamos esperando? Não estou falando que é ruim se capacitar, não. Se capacitar é ótimo, nós temos que estar preparada para o enfrentamento que vamos ter, porque a hora que tudo isso terminar, nós vamos ter um enfrentamento maior, nós vamos ter que correr mais, fazer mais, porque ficou parado, estagnado. A palavra do Senhor Jesus, aquilo que nós estávamos plantando nas crianças, aquela sementinha, ela ficou ali parada, estacionada. Nós não estamos conseguindo regar para crescer. Ela está parada, nós precisamos agora, pôr adubo quando voltar. Para ela florescer mais rápido, para dar frutos. Porque nós estamos perdendo tempo e agora nós não temos mais tempo a perder. O fim está próximo. Jesus diz que aí será o fim e nós estamos próximos. Nós não podemos perder tempo com nossas crianças. Nós estamos perdendo elas, sim, elas estão escapando pelas nossas mãos. Tias, vamos abrir a nossa mente, falar com Jesus, falar, me dê estratégia, me mostre onde eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer. Eu não tenho um celular potente, não posso baixar tal aplicativo, então vai em outro aplicativo, faça pelo WhatsApp, faça alguma coisa, corra atrás dessas almas que estão lá sangrando, que o inimigo está atacando. Ele não está lá brincando, não, ele está atacando, ele está colocando as coisas ruins, porque lá nos comentários teve crianças que eu fiquei chocada com comentários zombando daquelas que estavam lá se derramando para o Senhor Jesus. Zombando do nome do Senhor Jesus lá em comentários com aquelas que estavam comentando do bem. Para você ver que o inimigo não tá perdendo não, ele está usando crianças para zombar de criança, que Jesus não existe, que Jesus não é tudo aquilo. Está lá nos meus comentários. Fiquei chocada com aquilo. Então o inimigo ele não está brincando, nós não podemos brincar, não. Nós temos que ser como um bom samaritano. Vamos quebrar os protocolos hoje. Vamos lá atrás das nossas crianças, sim, daquelas que nós não conhecemos virtualmente. Vamos atrás delas, vamos pegar elas, porque o Senhor Jesus, Ele não quer saber como que você vai usar, o que você vai usar, porque nós somos instrumentos dEle, então nós somos, nem que for com a mão, contar lá, o plano da salvação, nós temos que ir. Nem que for digitando, nós temos que ir. Porque o Senhor falou, ide, não espere, não é tempo mais de esperar. Como o bom samaritano. Ele diz que você é espelho. Você é espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Não é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Escuta, você é espelho dele? Se eu sou espelho dele, Senhor Jesus vai ficar trancado, esperando, parado? Será que Jesus, que eu sou espelho dele, faria isso? Jesus disse que não importa se o mundo não te notou. O mundo, não precisamos que o mundo me note, eu não preciso que tia A, B me note, não. Eu preciso que as crianças sejam salvas. Eu preciso que o Senhor Jesus olhe para mim e fale, tia, você está fazendo. Eu estou te notando. Se você tiver só essa curtida, você já ganhou tudo.
Não adianta eu ter muitas curtidas, mas o Senhor Jesus não foi lá e curtiu a minha reação. O Senhor Jesus não aprovou aquilo que eu fiz. Não adianta. Então hoje não é tempo mais. Hoje é tempo de evangelizar virtualmente. E quando o Senhor Jesus nos liberar, porque Ele vai dar a bênção e nós vamos sair do guardado. E quando nós sair do guardado, nós temos que apressar, pôr adubo na palavra e correr, porque nós perdemos tempo aqui no guardado com as nossas crianças que estão estagnadas. Então é hora de evangelizar, é hora de correr atrás, é hora de evangelizar. O Senhor Jesus quer você na frente. O Senhor Jesus quer você fazendo o trabalho que Ele entregou nas suas mãos. Porque Ele te deu joias preciosas que são as crianças. Joias que para Ele são importantíssimas na sua mão. E Ele quer que você faça o trabalho perfeitamente do jeito que Ele quer. Não desvie para A, para B. Faça o foco que o Senhor Jesus te preparou. Que é falar do Evangelho, falar da palavra. Seja com a mão vazia. Seja com um visual que não tenha muito chamativo. Mas para a criança já vai ser grande coisa. Fale do amor do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Meu Deus, quanto tempo já gastei? Me perdoa. A tia Leia falou, fala o tanto que puder. Que o Senhor Jesus ministrar. E eu usei. Muito obrigada por todas que estiveram aqui, por todas que vão estar. Vamos orar nesse momento? Vamos pedir a direção do Senhor Jesus, né? Para nós terminar essa live. Senão eu vou falar mais umas meia hora. Porque falar depois que eu começo não paro mais. Pai amado e misericordioso, muito obrigada, Senhor Jesus, por eu estar aqui na Tua santa e eterna presença, Pai. Obrigado por falar conosco, Senhor Jesus. Obrigado por abrir as nossas mentes, por nos instruir neste dia, Senhor. Eu espero a Sua vinda gloriosa, ansiosamente, Pai. Mas antes que isso aconteça, Senhor Jesus, abra minha mente, abra os meus olhos espirituais e que eu possa ver aquilo, Senhor Jesus, que o Senhor tem determinado para a minha vida, Pai. Esteja comigo através do Teu Espírito Santo, me conduzindo, Senhor Jesus, a alcançar aquelas almas que estão sofrendo lá, Pai. Me dê o caminho certo para chegar àquelas crianças, Senhor Jesus, que estão sendo bombardeadas pelo inimigo, Senhor Jesus. Me dê o caminho para que eu possa fazer o evangelismo certo e correto, Senhor Jesus. Eu sou o Teu instrumento, usa-me, Pai, para que eu possa chegar, Senhor Jesus, com a Tua salvação para essas crianças, meu Deus. Pai amado, misericordioso, abençoa, Senhor Jesus, essas tias que estão ouvindo, Pai, e aquelas que vão ouvir. Abençoa as tias todas, Senhor Jesus, que estão em prol, Senhor, meu Deus, da Tua obra. Pai, coloque ela, Senhor Jesus, numa redoma, Senhor Jesus, de proteção espiritual. Que nenhum mal alcance a vida dela, Senhor Jesus. Vai aquelas que estão enfermas, tem tias enfermas precisando de Ti, Pai. Vai lá, Senhor Jesus, cura, Pai. E dê uma proteção espiritual, Pai, para que nada mais possa alcançá-la. Senhor Jesus, nós precisamos do Teu exército curado e sarado, Pai amado. Deus misericordioso, esteja conosco, Pai, neste dia, como todos os outros. Não deixe, Senhor Jesus, que eu me desfoque, Senhor Jesus, daquilo tudo que o Senhor tem para mim. Não deixe, Senhor Jesus, que eu não faça aquilo que o Senhor se propôs, Pai, para a minha vida. Usa-me, Senhor Jesus, para curar aquelas crianças que estão precisando, Pai. Mostre-me, Senhor Jesus, o caminho a seguir. Pai, eu Te agradeço porque Tu és fiel, Tu és misericordioso. Tudo que eu tenho vivido, Senhor, meu Deus, o Senhor tem sido fiel para comigo, para com a minha família. Dá-nos proteção. Que o sangue de Jesus seja derramado sobre nós e seja banhado sobre a nossa vida, dando proteção. Que nada, nenhum laço do passarinheiro venha sobre nós. Que os Seus anjos acampem ao redor e ao derredor, que nenhum laço do inimigo chegue e acampe sobre nossas tendas. Que o Teu Espírito Santo esteja conosco todos os dias. Que nós não venhamos a perder a presença do Teu Santo Espírito em nossas vidas. Que Ele nos conduza, nos dando graça, nos dando paz, nos dando saúde, nos dando direcionamento na Sua obra.
Eu te peço e te agradeço em nome de Cristo